Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaisa Bueno Sanches e eu vou estar aqui compartilhando um pouco com vocês o meu conhecimento sobre inteligência artificial. Dessa vez não vai ser uma palestra técnica, eu vou estar falando mais sobre os perigos da inteligência artificial e como isso pode estar prejudicando a sociedade em si. Também falando um pouco sobre o que é inteligência artificial e aonde isso é usado, para que, que ele serve, quais os impactos ele causa na sociedade. Vamos começar a apresentação então. Bom, hoje eu vou estar falando um pouco sobre gestão consciente e os perigos da inteligência artificial. Alguns pontos que eu vou estar falando é dar uma introdução rápida sobre o que é inteligência artificial, o que é machine learning, o que é deep learning, enfim. Eu vou estar falando daqui a pouco com vocês. Quais são os desafios para o uso da inteligência artificial? Em que ponto que essa tecnologia ela está desenvolvida? Quais os problemas isso pode vir trazer? E um pouco sobre LGPD, GDPR, o que elas são, o que elas impactam e por que elas existem. O objetivo não é se aprofundar no assunto, é mais dar uma explanação geral sobre o que é, e eu vou estar aqui compartilhando aqui com vocês. Bom, quando a gente fala de inteligência artificial, vem muitos nomes na cabeça. Uns chamam de AI, outros chamam de inteligência artificial mesmo, outros de machine learning, computer vision, natural language processing, ou então até mesmo os nomes em português, como aprendizado de máquina, visão computacional, processamento de linguagem natural, os tão conhecidos chatbots, a parte de deep learning, redes neurais, existe essa sopa aí de palavras, de siglas, de frases, enfim, o que isso tudo significa? Para que é, na verdade, essas coisas? É tudo a mesma coisa? Machine Learning é a mesma coisa que inteligência artificial? Deep Learning, redes neurais são a mesma coisa? Afinal de contas, o que é isso? É, mas antes de eu explicar um pouco sobre o que é cada um desses termos e o que eles são, vamos entender um pouco do porquê se deu o nome de inteligência artificial. Se a gente for verificar lá no dicionário o que significa inteligência, a gente pode dizer que é uma faculdade, ou seja, a capacidade de alguém entender, pensar, raciocinar ou interpretar. Basicamente, é o que a gente faz na maioria dos momentos. A gente está tentando entender algo, interpretando algo, pensando em algo, usando a capacidade de raciocinar para tomada de decisão, fazendo uma interpretação para uma tomada de decisão. Então, inteligência é essa capacidade que, dos poucos seres vivos, a gente praticamente é o único ser vivo que tem essa capacidade de ter todo esse processamento ao nível de complexibilidade que a gente tem. Artificial, como está escrito lá no dicionário, é algo que não é natural, como o próprio nome diz, artificial, algo que foi criado, não é natural, não foi criado pela natureza, foi construído pelos seres humanos, por exemplo. Então, com isso, a gente pode concluir que inteligência artificial é a capacidade de um software de funcionar de uma maneira similar ao pensamento humano. É, Muita gente acha que inteligência artificial é um termo novo, que isso é algo que começou agora, que isso é algo que, tipo, que é desse tempo, dessa era, na verdade, mas é algo muito antigo. O conceito de inteligência artificial vem lá de 1950, quando começou as pesquisas, quando se começou os primeiros desenvolvimentos em cima disso, e somente agora, ou seja, é, quase 60 anos depois, que se teve, de certa forma, um avanço tão expressivo que ele passou a fazer parte do nosso dia a dia. Eu costumo dizer que, tipo, que
quando a gente pensa, até mesmo que a gente vê aí em filmes e tal, que inteligência artificial são robôs e tal, não, não é só isso. Na verdade, tipo, inteligência artificial não passa de um software. Da mesma forma que a gente tem um cérebro que, tipo, vamos dizer, o nosso cérebro é o hardware, mas todo o processamento que tem sendo feito dentro dele como se fosse um software que está lá processando as imagens do que você está vendo, está fazendo a capacidade de você pensar, interpretar, raciocinar, tomar decisão, fazer um cálculo matemático, conseguir se expressar, falar, mas também controla todas as suas funções corporais, como, por exemplo, o seu braço, a sua perna, a sua boca, seu olho, é, assim como funções que não é você propriamente dito que sente que está controlando, mas são funções vitais que são controladas pelo seu próprio corpo, como, por exemplo, seu coração, seu pulmão e os seus órgãos vitais. Então, podemos considerar todos esses conjuntos como se fosse o hardware e o software que está dentro do cérebro como se fosse o software mesmo, a inteligência artificial que é capaz de controlar tudo isso. Explicando agora um pouco sobre o que é cada um desses termos que eu falei, quando a gente fala de machine learning traduzindo para português nada mais é do que aprendizado de máquina. É, o machine learning não passa de uma subcampo de inteligência artificial, ou seja, quando a gente fala de inteligência artificial, eu sempre uso isso, é, a gente está falando de um grande guarda-chuva, e debaixo dele a gente tem várias áreas. E machine learning é uma dessas áreas. Machine learning não passa de algoritmos matemáticos e estatísticos que conseguem realizar previsões em cima de dados que tem tanto aprendizado supervisionado como o não supervisionado, o semi-supervisionado, enfim, não passa de uma matemática pura, executando é, funções matemáticas e através dessas funções matemáticas ele consegue gerar uma previsão. Então, assim, se a gente for, na verdade, no final das contas, tentar entender mesmo a fundo, é, inteligência artificial está muito ligada ao conceito de matemática e estatística, principalmente quando a gente começa a olhar para os subcampos. A gente vê que, tipo, que nem, por exemplo, o machine learning. O machine learning não é algo tão inteligente. É pura matemática, é matemática fazendo previsão. Se a gente vai para outro campo, tipo, vamos falar de computer vision, visão computacional, é um conjunto de técnicas e algoritmos para você conseguir fazer com que um software consiga ver. Ou seja, você dá a capacidade a um computador, a um software, a um hardware em si, dele conseguir enxergar o que existe à sua volta. Mas todo o processamento disso, no final das contas, também se resume à matemática. De uma maneira mais complexa, mas tipo, como todo mundo sabe, um computador ele entende apenas 0 e 1. Então toda a informação tem que ser convertida em zeros e uns. E como é lógico, tudo isso vira cálculo. Então, tipo, o computer vision também não passa de uma técnica aí que utiliza matemáticas, muitas funções matemáticas pesadíssimas para fazer processamento de imagem, vídeo, e é possível se fazer muita coisa com computer vision. Temos também o processamento de linguagem natural, que é uma técnica para fazer com que computadores, softwares consigam fazer interpretação de texto, consigam entender textos, analisar textos, falar, reproduzir um texto, e tudo isso, claro, utilizando dados. Quando a gente fala de Natural Language Processing, a gente lembra muito de algo que está bastante presente no nosso dia a dia, que são os chatbots. Os chatbots hoje, tipo, quase todo mundo já conversou com um. É aqueles robozinho chato que você entra lá para fazer o atendimento e você não está falando com um ser humano, você está falando com uma máquina. Essa máquina, na verdade, ela usa o processamento de linguagem natural para conseguir entender o que você está escrevendo, para conseguir entender o que você está falando,
e conseguir tomar ações baseado nisso. É, quando se fala de chatbot, é, não necessariamente você está utilizando inteligência artificial. Existe chatbot sem inteligência artificial também. Existe o Zoom com e o sem. O com é aquele que você escreve lá qualquer coisa, ele vai tentar entender o que você escreveu e te dar uma opção com base naquilo que você está perguntando, sobre aquela informação que você está pedindo. Agora, os chatbots que não utilizam inteligência artificial são aqueles a qual, tipo, eles vão sempre te dar opções, você vai seguir, na verdade, um caminho para chegar num objetivo fim lá de obter determinada informação. Outra parte que, na verdade, ela é um subcampo de machine learning é a parte de deep learning, que traduzindo isso para o português é aprendizado de máquina profundo. Ele utiliza um determinado algoritmo que faz parte de machine learning, que são as redes neurais. As redes neurais é um algoritmo que tenta imitar a forma como se funciona uma sinapse cerebral, só que de uma maneira matemática. A gente tem o que se chama de neurônio matemático. Quando a gente vai para Deep Learning, é trabalhar isso num nível mais complexo, com mais camadas, ou seja, uma grande rede de N neurônios conectados, N neurônios matemáticos, configurados com funções matemáticas distintas, dependendo de qual é a função que ele vai desempenhar. Existe arquiteturas de redes neurais, de como você vai montar isso, o arranjo de como você vai montar, para que ele serve, porque, tipo, esses dois campos que eu falei anteriormente, processamento de linguagem natural e computer vision, praticamente eles são dependentes de redes neurais. Na maioria dos casos, você vai trabalhar com deep learning aí nesse caso, vai trabalhar com aprendizado de máquina profunda. E o grande objetivo do deep learning é conseguir chegar próximo de uma imitação de como funciona o cérebro humano, ou seja, de conseguir tomar ações, de conseguir tomar decisões, de conseguir fazer compreensão, ou seja, atualmente, quando a gente fala de redes neurais profundas, que é Deep Learning, é o mais próximo que a gente tem hoje no desenvolvimento dessa tecnologia de inteligência artificial como um todo, próximo à capacidade humana. Quais os desafios? Bom, antes de falar quais são os desafios, vou falar algumas verdades e alguns mitos e tal. Uma das verdades é que, tipo, a inteligência artificial ela já faz parte do nosso dia a dia. Tipo, quando você usa lá o Facebook, você posta uma foto e ele te marca automaticamente. Ali é um algoritmo de reconhecimento facial, ou seja, parte lá de computer vision. Ela consegue interpretar imagens, entender e te localizar numa foto. O GPS que todo mundo aí utiliza, por exemplo, o Waze. Os caminhos que o Waze traça para você dentro da cidade, aquelas rotas e tal, isso utiliza de um algoritmo que, tipo, testa milhões de rotas e encontra qual que é a melhor baseado num determinado conjunto de dados que ele está recebendo ali em tempo real, para ele poder tomar essa decisão. Outra coisa, tipo, que a gente está começando a ver bastante agora, que não tem ainda aí no Brasil, mas isso já é bem comum aqui na América do Norte, é a questão dos carros autônomos. Tipo, temos a empresa lá do Elon Musk, a Tesla, que tem um carro, uma versão que, vamos dizer, ele não é 100% autônomo, mas ele tem um certo nível, de automação, que com isso ele é capaz de executar, desempenhar algumas funções aonde não precisa da intervenção do motorista, como por exemplo dirigir numa estrada sem necessariamente eu precisar ficar controlando o carro. Apesar que existe a recomendação de que você mantenha a mão do volante, não tire a mão do volante, e
o carro vai estar tomando essas decisões. Desculpa. Outra coisa, tipo, é que IA não passa também ainda de um meio estatístico, matemático. Se formos ver, não é ainda tão inteligente. Como eu falei, o mais próximo que a gente tem hoje são aí as redes neurais profundas, de algo um pouco mais inteligente. Mas mesmo assim, ainda vamos dizer que é limitado. Se você for tentar entender como funciona, na verdade, a programação disso, não passa de um conjunto de cálculos e muitos ifs e muitos elses. Até existe aí uma certa discussão sobre se inteligência artificial não passa de ifs e elses. Não é só isso, é claro, envolve muita matemática no meio também, cálculos, mas se formos ver puramente como desenvolver um algoritmo, são basicamente bastante ifs e elses ali envolvidos. Alguns mitos é que a IA não vai acabar com a raça humana, como os filmes mostram, nem vai dominar o planeta, pelo menos com o que existe hoje de tecnologia, do que existe hoje disso, isso não é uma realidade, isso não existe. Ainda é uma grande fantasia isso ainda dos filmes. Tem muito a desenvolver, acho que tipo, nesse século talvez não exista nada desse tipo e não sei se algum dia vai existir. Agora falando mesmo sobre o grande desafio, é conseguir que ela realmente seja inteligente e tenha uma alta precisão. Algumas coisas funcionam muito bem, mas tipo, se a gente for olhar hoje o que é machine learning e tal, no final da conta ele faz previsões, são previsões que eu tenho X% de certeza que é esse resultado. Ou eu acho com X% de certeza que é determinada coisa. Se formos ver, não existe o 100%. Isso não existe nem para a gente, nem a gente tem essa precisão de ser 100%. Mas uma das coisas que até vou falar um pouco mais para frente aí dos problemas é, por exemplo, o reconhecimento facial. O reconhecimento facial funciona até que bem, só que depende de muitos fatores para que ele funcione bem. E isso fez com que se tornasse também uma tecnologia um pouco problemática, que eu vou estar falando um pouco mais à frente. A inteligência artificial, como se, ela precisa evoluir muito mais ainda, conseguir de fato tomar decisões mais precisas, como eu já falei, porém sem que isso cause grandes prejuízos para a sociedade. Um dos grandes problemas é evitar que isso seja utilizado para fins de destruição, segregação, preconceitos e etc. O grande objetivo, na verdade, de todas as tecnologias, não só dessa, é de que elas ajudem a nossa vida, de que elas façam a nossa vida tornar-se melhor. Não que isso venha, tipo, atrapalhar, causar guerra, ser utilizada para matar gente, ou coisa do tipo. Porque tudo que é construído por algo bom, logo também é possível utilizar isso para algo ruim, e a inteligência artificial não é diferente disso. Então, é aí que vem até uma questão que eu vou falar no final, sobre a regulação em cima disso, que, tipo, tem uma regulação agora sobre dados, mas também está cada dia mais se tornando necessária uma regulação também em cima sobre o uso de inteligência artificial. Quais os problemas que a inteligência artificial causa? Desemprego. Infelizmente, como todo avanço tecnológico, a inteligência artificial não será diferente, ela também vai causar desemprego, principalmente com a mudança no mercado de trabalho que ela provoca, com novas profissões que nascem, com várias outras profissões que são extintas, que nem, por exemplo, uma que a gente pode facilmente ver que está sendo extinta, por exemplo, o pessoal que trabalha lá com teleatendimento, o conhecido telemarketing, a pessoa que faz atendimento de suporte. Cada vez mais essas atividades estão sendo automatizadas. Tipo, o uso de chatbot resolve esse problema em grande parte. Eu preciso tipo de um quadro muito reduzido comparado ao que eu tinha
tempos atrás. Lógico, isso vai te gerar desemprego. Muitas profissões vão ser totalmente automatizadas, porque assim, onde hoje é possível utilizar a inteligência artificial? Hoje é possível a gente usar a inteligência artificial em qualquer coisa que seja um trabalho repetitivo que exista um padrão. Ou seja, se a sua profissão é um trabalho repetitivo e existe um padrão de execução, meu amigo, lamento te dizer, mas você pode sim ser substituído no futuro por um software que vai executar o seu trabalho. Então, tipo, esse é um grande problema que vai causar muito desemprego. Só que, por um outro lado, essas pessoas que vão perder os seus empregos, essas áreas que vão deixar de existir, do outro lado tem um crescimento de uma demanda, tipo, principalmente no setor de tecnologia, que é onde novas profissões nascem, novas áreas, demandas crescem. Então, de certa forma, existe essa certa compensação que eu crio desemprego de um lado, mas eu estou criando ofertas de trabalho do outro. E aonde eu estou tirando pessoas que praticamente não existia necessidade de uma boa qualificação profissional, e agora elas precisam se qualificar. Elas precisam se qualificar na área, por exemplo, de tecnologia ou áreas similares que estão ligadas, por exemplo, a essa área. Porque, tipo, no futuro, tipo, até um advogado, um médico, que já não é tão futuro, já é quase presente isso, vai ter que ter entendimento também de tecnologia, saber utilizar isso. Tanto que hoje, tipo, tem cursos voltados, por exemplo, para data science e tal, para médicos, para a área de medicina em si. E isso vai ser cada vez mais crescente. Tipo, as áreas todas vão se transformando com o uso da tecnologia. Um outro grande problema é o uso militar bélico, né? Porque com essa tecnologia é possível utilizar ela para monitoramento de pessoas, como eu já falei, e controle. Temos um caso aí de um determinado país que utiliza, tipo, reconhecimento facial para saber o que cada um dos cidadãos estão fazendo, onde eles estão. De certa forma, isso pode ser considerado também uma certa invasão de privacidade. Por outro lado, isso também é necessário pelo problema de segurança. Então, tipo, existe aí essa discussão, o quão certo e o quão errado é utilizar, principalmente aí utilizado por polícias, por governos e etc. Também é possível utilizar isso, tipo, para localização de alvos de alta precisão, com alta precisão, tipo, usando técnicas de processamento de imagem, criar armas autônomas, porque, tipo, hoje muito comum hoje, tipo, você ir lá e comprar um drone. Mas existem os drones que a gente usa aí para gravar um vídeo, para, sei lá, fazer uma foto legal, mas também existem os drones militares, que são, sim, capazes não só de espionagem, como, por exemplo, de lançar uma bomba, lançar um míssil, de coisa do tipo. Então, tipo, tudo isso acaba empregando também inteligência artificial. A parte também de cybercrimes, que, tipo, a mesma tecnologia que pode ser utilizada para descobrir vulnerabilidades em uma rede, por exemplo, a mesma pode ser utilizada para explorar pontos para serem invadidos. Então, também existe aí esse problema de cyberataques utilizando inteligência artificial para explorar brechas. E um outro grande problema são as fake news, que tá todo mundo muito habituado já com esse termo, mas, tipo, quando eu falo fake news, não é só aquela notícia escrita. Hoje é, tipo, possível você gerar imagens falsas, você fazer vídeos falsos, você criar uma matéria, por exemplo, uma notícia lá, que, tipo, você pode jurar que ela é verdadeira, mas não é. Ela é apenas baseada em vários exemplos de várias notícias, um software aprendeu com aquilo e conseguiu gerar uma notícia que praticamente, tipo, é quase irrefutável. E os vídeos também falsos, que nem a parte de deepfake, que eu até vou mostrar aqui, apenas uma foto aqui, no caso aqui, mas é algo, tipo, que é de se assustar um pouco. Se hoje é comum essas notícias
que a gente lê em jornal, imagina vídeos, tipo, um vídeo que fulano disse algo sem que ele jamais disse. Simplesmente usaram um software lá, esse software gerou uma imagem, um vídeo, como se fosse aquela pessoa, mas nunca foi aquela pessoa falando. Então, isso também utiliza Deep Learning e tal para fazer esses processos, e também é um risco, também é um problema que vem com isso. O exemplo que eu estava falando de deepfake é esse caso que, tipo, que através de um software tal, esse rapaz, ele conseguiu, tipo, gravar um vídeo como se ele fosse o Obama fazendo um discurso. E, tipo, se você olhar o vídeo do Obama, praticamente você não vai perceber para ele. Se você assistir esse vídeo, para você é o Obama falando. Mas não, é um software que está gerando um vídeo onde ele imita as capacidades de distorção do rosto, do como você fala, como você mexe o rosto, e utilizando o áudio e imitando a voz, inclusive. Falando um pouco sobre LGPD e GDPR, é, como, como podem ver hoje, nos dias atuais, a gente ouve muito falar sobre dados. Algo que é muito comum de se dizer, e até está escrito em algumas literaturas, é que dados é o novo petróleo. E como podemos ver, inteligência artificial é extremamente dependente de dados. Aí eu digo, tipo, não existe IA sem dados, mas existe dados sem IA. Dados não dependem da inteligência artificial, mas a inteligência artificial depende dos dados. E um grande problema que a gente tem hoje com os dados é uma maneira correta de como trabalhar com eles. Como, por exemplo, tipo, os dados que a gente tem podem estar enviesados. Quando eu falo em enviesado, é tipo, ele pode ter algum erro, algum padrão que distorce o real fim que aquele dado deveria ser utilizado. Que nem alguns casos que pode acontecer, por exemplo, em reconhecimento facial. Reconhecimento facial, e até mesmo esse é um problema real mesmo que acontece, às vezes ele tem problema para reconhecer, por exemplo, pessoas negras. Ele facilmente consegue trabalhar com pessoas brancas. Por que isso acontece? Porque as bases de treinamento de dados, elas têm mais exemplares de pessoas brancas do que pessoas negras. Da mesma forma, tipo, algoritmos utilizados para determinar qual é a probabilidade de uma pessoa se tornar criminosa. Na maioria dos casos, ele vai dizer que uma pessoa negra, levando em consideração os fatores éticos nesse algoritmo, essa pessoa tem mais probabilidade de ser um criminoso. O que é errado, porque tipo cor não define caráter. E de certa forma, se a gente for ver, o preconceito e todos os problemas que existem na nossa sociedade é totalmente possível a gente reproduzi-los em dados. Assim como também com a quantidade de dados que a gente gera, é possível hoje a gente pegar e fazer aí toda uma manipulação de pessoas baseada em dados, como por exemplo as redes sociais. É possível, tipo, você eleger um político baseado em dados de o que as pessoas gostariam de ouvir, saber os gostos das pessoas. Então, para isso veio as leis que regem em cima disso, como a GDPR, e aqui na Europa, e a LGPD, que está em implantação no Brasil, que coloca regras estritas sobre como coletar esses dados, como utilizar esses dados, como armazenar esses dados, para que esses dados podem ser utilizados, de uma maneira de restringir e tentar fazer com que os dados sejam usados de maneira consciente. Eu acho que não só os dados deveriam ser regulados, eu acho que a inteligência artificial também precisa de uma certa regulação sobre o seu uso, porque algumas coisas sim podem ser perigosas, como eu falei, mas é, sem leis, sem regras para isso, a tendência de se criarem coisas que vão contra o normal para a nossa sociedade é grande.
Então, eu concordo totalmente com essas leis aí que foram feitas. No início, para falar a verdade, eu nem concordava, eu achava até ruim, mas depois de entender um pouco melhor, eu vi o quão importante elas são, porque na verdade elas definem regras ali para você seguir e evitar problemas futuros, evitar vazamento de dados, evitar manipulação de pessoas ou coisa do tipo. Bom, pessoal, é isso. Espero aí que tenham gostado aí da minha apresentação. Para quem quiser me seguir, esse é o meu LinkedIn. Raíssa, desculpa atrapalhar. Muito obrigado. É porque a gente teve algumas perguntas, não sei se você vai querer responder agora. Sim, posso responder, eu já terminei aqui. Tá, beleza. A gente tem a pergunta do Messias Oliveira, que podemos trazer essa gestão consciente para algoritmos genéticos também ou muda? Para algoritmos genéticos, acredito que sim. Porque, tipo, algoritmos genéticos, de certa forma, também vai aprender com dados. Então, assim, na verdade, tipo, a gestão disso, de conseguir fazer com que esses dados sejam utilizados de maneira correta, de fazer com que os algoritmos sejam utilizados de maneira correta, toda essa parte está em cima de como você utiliza essas bases de dados. Ou seja, retirar vieses, trabalhar em cima dos viés para impedir que isso aconteça, fazer uma boa seleção de filters, ou seja, o entendimento de quais realmente são os dados relevantes. Que nem um exemplo que eu dei, por exemplo, tentar avaliar fazer a previsão da probabilidade de uma pessoa ser criminosa. Por que eu teria que levar em consideração a etnia dessa pessoa, a cor dessa pessoa, o gênero dessa pessoa? Será que isso define um criminoso? Da mesma coisa, tipo, se eu for fazer uma seleção de uma pessoa, eu quero quero automatizar o meu RH, eu quero que ele saia olhando os currículos e que ele me dê pessoas que possivelmente fazem sentido eu contratar. Isso faria sentido, por exemplo, eu colocar a cor da pessoa, o gênero da pessoa, a religião da pessoa? Talvez não. Talvez não, com certeza não faz. Porque esse tipo de coisa acaba criando viés, onde, por exemplo, numa empresa que quer contratar profissionais de TI, qualquer algoritmo, lógico, se eu pegar a base de dados e considerar o gênero, ele sempre vai mandar eu contratar um homem. Vai me dar uma lista de perfis masculinos e desconsideradas as mulheres. Vai sempre analisar os homens como os mais prováveis para uma vaga. Assim como outros fatores também. Então, tipo, isso é uma informação que, no caso de utilizar um algoritmo para fazer uma previsão, ela tem que ser eliminada, tem que se pensar hoje de uma maneira mais consciente em como utilizar esses dados e o que realmente faz sentido. Será que eu não estou criando um algoritmo preconceituoso? Algo que, sei lá, que faz segregação de pessoas? É algo para se pensar. Mais perguntas? Opa, temos sim, só mais uma, tá? Qual a maior limitação que a IA possui atualmente, na sua opinião? E como essa limitação poderia ser vencida? Poderemos fazer a máquina de fato compreender algo e não só calcular e comparar? Eu acho que assim, a grande limitação hoje da inteligência artificial ainda é o hardware. Porque assim, todo o avanço, na verdade, só aconteceu da inteligência artificial devido ao avanço mesmo dos computadores. Hoje a gente, tipo, tem sei lá, a gente tem aqui na palma da mão, tipo, algo que se você pensasse há 20 anos atrás, isso daqui cabia numa sala inteira. Hoje você tem um negocinho desse tamanho aqui que, tipo, faz coisas mais potentes do que uma máquina que ocupava praticamente uma sala inteira. Então, tipo, a grande limitação, na verdade, para o avanço da inteligência artificial são as limitações de hardware ainda, porque, tipo, inteligência artificial não deixa de ser um programa de computador, um software que é executado, que usa uma estatística, matemática, enfim, para dar alguma previsão. Mas ela está limitada ao processamento. Tipo, ela está limitada à quantidade de memória que ela tem disponível para processar,
está limitada à capacidade de processamento que o processador tem, tanto que no caso, que eu nem cheguei a citar, mas quando você trabalha, por exemplo, com Deep Learning, com a parte de processamento de linguagem natural, visão computacional, nem é comum você utilizar a CPU, o processador normal lá que você tem no computador. Você acaba utilizando muitas vezes a placa gráfica, que tem a GPU, porque ela é otimizada para fazer processamento matemático. Que no final das contas, como eu disse, inteligência artificial é isso. Não deixa de ser uma matemática pura. Na verdade, podemos dizer que seria uma matemática computacional. E essa é uma das grandes limitações, assim, no meu ponto de vista, e acho muito difícil sair disso. Até porque, tipo, os computadores estão restritos a entender 0 e 1. Então, tipo, tudo sempre vai se resumir a um cálculo. Tudo que um computador faz hoje é um cálculo. Que nem a gente hoje pensa que o computador é inteligente, que é uma máquina e tal. Não, o computador é apenas uma máquina que faz o fim que ele foi desenvolvido por uma pessoa para fazer. Ou seja, tem aqui o software instalado que vai executar, que tem os programas instalados, enfim. Todos eles também, no final das contas, não passam de zeros e uns. No final das contas, o que o processador, o que é armazenado em si, é isso. Então, fugir do contexto matemático eu acho difícil, mas talvez de uma maneira um pouco mais precisa, porque assim, o que eu acho que ainda falta muito ainda na inteligência artificial é ser algo realmente mais preciso. Porque hoje ela é, como eu disse, uma previsão de X% de alguma coisa ser tal coisa. Também tem uma capacidade de generalização mais fácil. Quando eu falo generalização, por exemplo, um exemplo que eu sempre uso, quantas vezes na sua vida, quando você nasceu, tal, você começou a crescer e tal, quantas vezes você precisou ver uma xícara para você conseguir identificar todas as outras xícaras possíveis em todos os formatos possíveis? Você não precisou de muitas vezes para isso. Tipo, você precisou ver 2, 3, 4, 10 vezes. Agora, tipo, um algoritmo de inteligência artificial, por exemplo, para ele saber o que é uma xícara, eu preciso de milhares de exemplos de uma xícara nas mais variadas posições possíveis, nos mais variados modelos possíveis, para mim poder ensinar esse algoritmo para ele simplesmente, quando eu dar uma imagem para ele e tiver uma xícara nessa foto, ou nessa imagem, nesse vídeo, ele me apontar que ali tem uma xícara. Então, tipo, falta isso também na inteligência artificial, dos algoritmos conseguirem aprender com menos dados. Porque hoje, tipo, que nem quando você fala de visão computacional, quando você fala de aprendizado profundo, quando você fala de processamento de linguagem natural, a gente trabalha aí, tipo, com um conjunto na casa de terabytes de dados. Então, tipo, é muito dado, é muita coisa, para você conseguir ali algo que é minimamente aceitável para ser usado. E esse eu acho que é uma limitação que precisa ser vencida também, conseguir fazer com que os algoritmos eles consigam aprender com conjuntos cada vez menores de dados, que eu não preciso de grande quantidade de dados para ensinar, que ele consiga aprender isso mais fácil. Assim como a gente, humanos, a gente aprende. Tipo, você não precisa fazer o mesmo caminho 50 vezes para entender como você faz aquele caminho, por exemplo. Você foi uma vez lá, começou um emprego novo. Você viu lá no Waze como ir para o seu emprego novo, você chegou aquele caminho. Depois de você fazer provavelmente esse caminho uma ou duas vezes, você decorou esse caminho, você sabe já como ir lá. Agora, tipo, um algoritmo ele precisaria tipo de milhares de exemplos de como chegar a esse lugar, porque ele não tem a capacidade de aprender com pequenas quantidades de dados. O que ele tem a capacidade é de processar grandes quantidades de dados, que a gente não tem essa capacidade, e a máquina tem, mas a máquina não tem a capacidade, por exemplo, de conseguir aprender com pouco dado. E a gente tem. Mais alguma? Espero ter respondido, não sei se foi claro. Não, não tem. Na verdade, a gente tem algumas, mas a gente já passou mais de 15 minutos do nosso tempo. Então, acho que a gente vai ter que encerrar o palco por hoje, né? Já temos aí 10 horas de live.
Muito obrigada, Thaisa, pela Tá apresentação. certo. Eu acredito que, na real, a galera tá engajando muito, mas realmente a gente tem que acabar agora, tá? Ok. Você deixou aí seu LinkedIn. Quem quiser, é só me Acho que procurar. você pode repetir, que eu coloco aqui no banner pra galera qual que é. Eu vou mandar aqui no chat, só um minutinho. Beleza. E aí a galera procura você por lá. E vocês já trocam. Mandei aí. Aí, tipo, quem tiver a fim de conversar, tiver alguma dúvida, tiver algo que eu possa ajudar, pode ficar à vontade de me procurar no LinkedIn, me adicionar, me chamar lá para conversar, pode ficar à vontade. Pronto, gente. Eu coloquei o chat aí, o LinkedIn dela, tá? Para quem tiver interessado, continuar a conversa. Agradeço muito, muito obrigada a todo mundo que ficou até essa hora. E até amanhã com mais um dia de Campus Party digital. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.